Conosco nos estúdios Pedro Filho, gerente da Cagepa aqui em Itaporanga. Inicialmente, Pedro, traga o seu bom dia, os seus cumprimentos a todos os nossos telenautas. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom dia, Nepó, bom dia a todos os telenautas que lhe prestigiam com a audiência nesse momento. Parabenizá-lo mais uma vez pelo programa Vale News, dessa TV que já veio para ficar, que é a TV Diário do Vale, e mandar um abraço ao povo da nossa querida Itaporanga, do nosso querido Torrão Itaporanga, esse povo forte, como eu sempre costumo dizer, um povo forte, independente, um povo que tem coragem de lutar e está transformando Itaporanga numa das maiores cidades do interior do Nordeste brasileiro. Pegando a sua deixa aí, Pedro, transformando Itaporanga crescendo, há uma preocupação. Nós adentramos, na minha opinião, não sou especialista, mas você pode me corrigir, um dos períodos mais quentes do ano, que é a partir agora do mês de agosto. Gostaria que você falasse da perspectiva e a orientação da Cagepa nesse sentido. Isso, né, Paulo? Primeiro eu quero lhe agradecer por a oportunidade que você está me dando para falar sobre essa temática, que é uma temática muito importante. Precisamos entender que Itaporanga é a cidade que tem crescido em progressão geométrica. Itaporanga tanto cresce nos bairros que estão se espalhando ao seu redor, como é uma das cidades que mais se verticaliza na Paraíba. A gente tem aqui construções primeiro, segundo, terceiro andar, edifícios. A gente tem uma extensão muito grande de loteamentos, como a Darildo Teixeira, o Paulo, que recebeu agora uma obra de pavimentação gigantesca. Verdade. Junto com essa obra vem a extensão de rede, vem os pedidos de ligações de água, de esgoto, e Itaporanga continua com a mesma adutora ainda de 10, 15 anos atrás, quando ela foi ampliada. O que é que eu quero dizer com isso? Que se a cidade cresce, o número de imóveis cresce também, aumenta também o consumo de água na nossa cidade. Então, essa orientação, quando você me pede para dar, é muito importante, é que eu peço atenção a todos os itaporanguenses, que nós temos dados técnicos que no período agora quente, esse período que se avizinha, onde você estava falando aí da umidade do ar, nós temos dados técnicos que dizem que o consumo quase que chega a 3 vezes ser maior do que quando é no período frio. Uhum. O que acontece, né, Paulo, com isso? Nós temos uma cidade que cresce, muito grande, nós temos a mesma rede de distribuição, a mesma adutora. Se o consumo cresce, a tendência é a gente ter uma perca de pressão. E entra um fator muito interessante aí, nesses casos de perca de pressão, que muitos dos clientes da Cagepa, eles não possuem ainda o hábito de reservar algo, ou seja, constrói suas casas e liga a água direto da rua, porém não tem um reservatório de 1.000, de 2.000 litros, que a função primordial do reservatório, né, Pó, é justamente isso. Quando está faltando água na torneira, o cliente tem um reservatório, enquanto se faz, digamos, uma manutenção, houve uma parada por uma quebra de equipamento, houve uma parada por qualquer outro motivo, como sempre há em redes de distribuição de água, e o reservatório funciona justamente para, nesses momentos de intermitência, o cliente ter água na torneira. Então, isso é um fator que agrava, assim como agrava também o que eu disse, o aumento do consumo, e assim como agrava também a questão da cidade estar crescendo, e a gente tem um fator chamado de insuficiência de rede. O que é insuficiência de rede, né, Pó? É quando, por exemplo, nós tínhamos um bairro de 20 anos atrás que tinha uma rede de 60 para alimentar 100 imóveis. Hoje a gente está com a mesma rede de 60 para alimentar 500, 600, 700 imóveis. Então, esses fatores é muito importante a população ter noção disso, porém o principal deles é o uso racional da água. É nessa tecla que eu quero bater, né, Pó? Porque nesse período quente, há pessoas que estão utilizando a água de maneira não muito racional. Por exemplo, estão lavando calçada, estão lavando o carro. Isso. Algumas pessoas estão aguando plantas, não que as plantas não mereçam ser aguadas, mas a prioridade da água distribuída na torneira é para o consumo
humano. Então, né, pô, muito agradecido por você tocar nesse assunto, porque eu faço apelo à população de Itaporanga. Qual? Vamos usar de maneira racional. Você que mora no bairro baixo, usou a água, fez suas tarefas diárias, tranque a torneira para que possamos, as pessoas que estão em setores mais distantes, em setores mais altos, eles terem a condição de reservar, de utilizar a sua água também. Desses pontos que você destacou, Pedro, que são importantíssimos, eu perguntaria a você, de outro modo, a população, como é que ela pode ajudar? Por exemplo, vazamentos, elas podem comunicar a CAGEPA? Isso, né, pô, me dê só um parágrafo que eu queria dizer o seguinte, sobre a questão de insuficiência de rede, quando eu digo que um bairro antes tinha 100 casas, hoje tem 700. A CAGEPA, ela já está ciente desse problema, e ela está já tomando as providências. Nós temos uma parceria muito boa em Itaporanga, a CAGEPA, com a Secretaria de Infraestrutura do meu irmão Hermes Rodrigues, e também com a Prefeitura Municipal, através do prefeito Divaldo, em que nós vamos fazer um melhoramento nessas redes de mais de 3 mil quilômetros de rede de distribuição. Esse melhoramento é justamente para suprir essa necessidade que nós temos. Só que toda obra de infraestrutura, obras que demandam você estar abrindo avenidas, enterrando tubos, é uma obra que você sabe que não é feito do dia para a noite. A gente já tem melhorado muito. Quem é de Itaporanga sabe o que eu estou falando, que há anos atrás, nesse período aqui, já existia a chamada manobra. O cidadão ficava um dia com água, 3, 4 dias sem água. A gente tem cidades vizinhas aqui que estão sofrendo com isso. Nós não temos manobra em Itaporanga. O que acontece em Itaporanga, né, pô, é o seguinte fato. Durante períodos de pico do dia, o período que o pessoal está usando mais, pode acontecer que por alguns momentos do dia a pessoa fique sem água na torneira. Por quê? Devido à insuficiência e os setores mais baixos estarem utilizando. Sobre a questão do vazamento que você toca, o povo de Itaporanga é heróico. Eu digo isso aqui e me orgulha muito ainda estar ocupando essa função de gerente da CAGEPA, gerente local da CAGEPA de Itaporanga, porque nós não temos apenas um povo comum em Itaporanga, a gente tem um povo de alto teor de cidadania. O povo de Itaporanga, ele nos liga meia-noite, 1h da manhã, 2h, a qualquer hora do dia, avisa de vazamento. Há casos que quando o vazamento é pequeno, né, pasme, que a própria população ajuda o escritório da CAGEPA a tirar. Então isso é louvável. Nós temos um reservatório que proporcionalmente já vai se tornando pequeno para o tamanho da cidade. A realidade é essa. A CAGEPA estuda outros meios de incrementar um volume maior a esse abastecimento. Hoje se usa muito a chamada integração de bacias. Nós temos o açude de Nova Olinda, como constantemente eu falo isso. Existem outros. Para não acontecer como que está acontecendo na cidade de Diamante ou Boaventura, que só tem aquele meio de abastecimento e quando chega a seca, que seca os reservatórios, infelizmente a população passa por situações difíceis. Mas a gente reforça o pedido à população, todo e qualquer vazamento na cidade de Itaporanga, nos avise que de imediato a gente vai resolver. Ô Pedro, justamente eu ia tocar nesse assunto agora, que foi proposto em requerimento de uma reunião conjunta das cidades de Diamante e Boaventura nessa questão. O que é que pode ser feito especificamente, Pedro? Que eu acredito que você também será convidado. Perfeito. Nesse caso específico das cidades de Boaventura e Diamante, apesar de não pertencer à minha alçada, eu sou de outra regional, nós temos lá, aquela questão, a falta de reservatório. Uhum. O reservatório que atende essas duas cidades, elas vêm de outra localidade que não é um reservatório local, como a gente em Itaporanga tem, por exemplo, o açude Cachoeira dos Alves. Lá o abastecimento vem lá do couro da vaca, né, um pouco distante, vem por uma adutora de engate rápido. Essa adutora ela se desgastou um pouco. A segunda opção é o abastecimento pelo rio Piancó. A gente sabe que o rio Piancó está passando por um período difícil, está secando, seus leitos estão secando. Uma das grandes soluções que vai haver para a nossa região é a transposição. O terceiro eixo agora que já foi aprovado pelo governo federal, que vai tornar esse rio perene e vai
extinguir essa questão de falta de água em muitas cidades. Por quê? Porque vai ter água no leito e a Cagepa vai fazer o tratamento e o bombeamento. Mas a Cagepa já está, né, pô, tecnicamente eu não posso falar aqui esses fatores, mas a Cagepa já está agindo e eu tenho certeza que em breve essas duas cidades estarão com abastecimento regular. Ô Pedro, voltando ao assunto aí de Nova Olinda, o governador teve agora, recentemente, no orçamento democrático, né? Foi citado esse problema que já se arrasta há muito tempo, de vazamento, de problemas nessa rede que sai do açude de Nova Olinda até Itaporanga. Esse açude de Nova Olinda seria de imediato uma saída também para a cidade de Boa Ventura e de Diamante, como desafogar aqui o nosso Cachoeira dos Alves, Pedro? Tecnicamente sim, embora nós, como repito, temos o couro da vaca que pode atender muito bem essas duas cidades, e como estava atendendo até um dia desse. Se não fosse pelo desgaste dessa adutora, que eu acredito que a Cagepa com certeza vai resolver isso, o couro da vaca atende suficiente bem. A barragem de Nova Olinda é uma obra fantástica. Quando o Wilson Braga fez lá na década de 80, ele certamente tinha, ou por um golpe divino, ele tinha essa intenção de que essa barragem hoje atende todos os municípios do Vale do Pinhacó, desde que haja a integração feita da maneira correta. É uma barragem que quando chega a 98 milhões de metros cúbicos. Ela tem capacidade de atender Itaporanga e todas as cidades do Vale do Pinhacó, desde que haja a integração das bacias, que é o quê? É você transpor, é você trazer água de lá, assim como veio para Itaporanga, assim como passou por Nova Olinda, passou por Pedra Branca, assim como pode ser estendida para Pinhacó, para Santana, para outras cidades vizinhas. É uma obra grande. Uma coisa a gente tem que estar ciente, que hoje a integração é uma realidade. Antigamente faziam-se açudes. Nós temos os açudes. O que nos falta hoje é só essa questão dessa extensão e melhoria dessas adutoras, que a Cagepa está investindo muito nisso. A Cagepa tem feito muito nisso. Esse problema de seca afeta, sim, o abastecimento, mas eu tenho certeza que num curto espaço de tempo nós vamos ter todos os problemas dessas cidades aqui resolvidas. 11h43, estamos conversando com o gerente regional da Cagepa, nosso amigo Pedro Filho. Outro assunto, Pedro, que eu gostaria de destacar com você, a gente sempre fez registro aqui com louvor da questão da sangria do açude Cachoeira dos Alves. Como é que está hoje a situação? Ele suporta até o final do ano sem água? Há uma necessidade maior de chuva? Como é que está hoje a situação do nosso manancial? Então, só para fazer um retrato, há 7 anos consecutivos que o açude Cachoeira dos Alves sangra. É algo fantástico, é um recorde fantástico. Dos 7 anos que ele vem sangrando, o ano que nós que entramos numa situação assim que é um pouco mais delicada foi esse. Por quê? Porque ele só teve uma sangria. O comum é quando sangra, ele sangra 1 mês, 2 meses, ele sangra 3, 4, 5, 6, 7 vezes num único período. Só sangrou uma vez. Nós, da última sangria dele para cá, nós já baixamos quase 1 metro. Isso é um dado que é interessante a gente dizer. A dia de hoje e para o ano que vem, nós temos a garantia do abastecimento regular no município de Itaporanga. E repito, o açude já é um açude que proporcionalmente ele... em outras palavras, Itaporanga já precisava ter um açude bem maior. Repito, a integração é uma realidade. Hoje nós temos essa opção de Nova Olinda, que é uma realidade não só para Itaporanga, para todos os municípios da região. Mas nós estamos com abastecimento seguro, nós estamos com abastecimento no que se refere ao reservatório, ele está cheio, não há riscos nenhum, a população pode ficar tranquila. O que nós precisamos é justamente combater esses desperdícios, entender que no tempo quente o consumo aumentou 3, 4 vezes mais, e é natural não ter água 24 horas na torneira durante todos os dias, até porque se a gente quer preservar, para que a gente ter água todo o tempo? Não, a gente sim tem que ter água para o consumo regular, e essa é a nossa luta. A gente tem dosado isso muito bem, e a gente, com fé em Deus, não vai passar o que passou em 2016. Nós vamos vencer
e eu tenho certeza que a tendência é só melhorar daqui por diante. Outro assunto, Pedro, é concernente às dívidas, né? A gente sabe que depois da pandemia, o período pós-pandêmico, ainda ele está um pouco se arrastando. Como é que anda a negociação das dívidas da Cagepa com o consumidor? Muito boa, foi a melhor, eu tenho 20 anos de empresa, foi a melhor promoção que eu já vi instituída pela diretoria da Cagepa. É uma promoção que você faz um parcelamento, por exemplo, no cartão de crédito e nem entrada você paga. Se você tem um débito, tem débitos que você consegue até 50% de abatimento. Você 100% no abatimento dos juros. Você divide em até 18 vezes sem juros também. Ou seja, é uma promoção muito boa. Eu convido você de Itaporanga, você de toda a região, você que está inadimplente, você que está com alguma fatura em atraso, aproveite essa oportunidade. Por quê? Porque é uma promoção realmente muito boa, onde você fica livre de juros, de algumas multas, onde você consegue abatimento de até 50%, onde você consegue dividir num cartão de crédito, tem até 18 vezes sem pagar juro. Então isso é muito importante. Qualquer coisa você pode me procurar no escritório da Cagepa de Itaporanga, pode ir no ponto de atendimento da Casa da Cidadania, que hoje é uma realidade. Nós temos esse atendimento lá funcionando a todo vapor e a Cagepa tem zelado por isso, para manter uma qualidade tanto na distribuição de água como no atendimento ao seu consumidor. Bom, 11 horas e 47 minutos, a gente agradece aí ao gerente Pedro Filho. Para a gente fechar, Pedro, só mais uma atenção na questão da economia, né? Economizar água é o ideal. Perfeitamente, né? A função da economia, ela tanto tem a função de preservar o nosso reservatório, como ela também tem essa função de que a gente contribuir para o bom funcionamento da rede de distribuição. Porque, e repito, a Itaporanga cresce numa progressão geométrica, cresce grandiosamente. Então, cidades que crescem do porte de Itaporanga, é natural que bairros mais antigos, mais distantes da cidade, eles tenham uma perca na pressão na sua distribuição. E, repito, a Cagepa está trabalhando nisso, a Cagepa tem melhorado. Só aqui em Itaporanga nós já ampliamos mais de 5 mil metros de rede de distribuição. Agora, atendendo o pedido da Prefeitura Municipal, vamos ampliar mais 3 metros. Os melhoramentos são feitos. Isso é todo local, toda cidade, todo país que cresce, é natural que junto com o crescimento venham alguns transtornos e a distribuição de água não é diferente. A gente às vezes faz uma extensão para atender 10 casas, daqui a um ano vai lá, tem 200 utilizando da mesma extensão. Então, isso daí a gente tem que ir lá, aumentar e distribuir de novo. O importante é que a Cagepa está de olhos e ouvidos abertos. 24 horas, eu estou atento aos problemas de Itaporanga. E não vou desistir, né, pô? Nunca. Sempre eu digo na roda de amigos. Não vai deixar de ter problemas nunca no abastecimento. Nem aqui, nem em João Pessoa, nem em São Paulo, nem na China. Mas aqui em Itaporanga nós temos uma equipe de guerreiro que trabalha 24 horas. Eu tenho a honra de ser o líder dessa equipe. E eles fazem por amor, e eu sempre digo, todo problema que vier na distribuição de Itaporanga, enquanto eu estiver na qualidade de gerente, esse problema não tenha dúvida que vai encontrar um inimigo à altura, porque eu sou teimoso e aprendi uma frase com você e vou dizer agora, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Toda vez que vier o problema, ela vai encontrar uma resistência. É verdade. Muito obrigado, Pedro. Até a próxima, viu? Eu lhe agradeço. Fique com Deus. Um forte abraço.